Ele chegou a falar que os Beatles eram mais populares que Jesus. Vem descobrir quem foi John Lennon. John Winston Lennon, nome escolhido para homenagear seu avô paterno, John Jack Lennon, e o primeiro-ministro Winston Churchill, nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, filho de Alfred Lennon e Julie Stanley. Porém, mesmo que seu nome fosse em homenagem a algumas pessoas, sua vinda não havia sido planejada. O relacionamento de seus pais era conturbado e Alfred abandonou a família quando John ainda era criança. Alfred, por ser militar, costumava ficar longe de casa, mas enviava regularmente cheques para Julia. Mas em um certo período, quando Alfred desertou, os cheques pararam. E quando ele retornou para casa se oferecendo cuidar da família, passado mais de 6 meses desde seu último contato, Julia não aceitou, pois já estava em outra relação e grávida. Essa separação teve um impacto profundo na vida de John, pois após a separação, John parou de ver seu pai e sua tia Mimi reclamou ao serviço social de Liverpool sua custódia, alegando que Julia não tinha condições de cuidar do filho. Lennon então passou a morar com seus tios, Mimi e George, e mesmo não estando mais com sua mãe, ela constantemente o visitava. Julia o apresentou aos discos de Elvis Presley, o ensinou a tocar banjo, e no ano de 1956 ela comprou para John sua primeira guitarra. Julia enxergava no filho o potencial que ninguém mais conseguia perceber. Ela sabia que John ia ser um ótimo músico. Mas infelizmente, no dia 15 de julho de 1958, Julia foi atropelada e perdeu a vida após sair da casa de Mimi depois da última visita a John. John, que na época tinha apenas 17 anos, ficou profundamente abalado com a perda. O falecimento de Julia não apenas deixou um vazio emocional, mas também gerou uma série de sentimentos complexos, incluindo tristeza e culpa, que o acompanharam por toda a sua vida. E esse trauma impactou profundamente sua música e suas composições. Muitas de suas letras refletem temas de perda, amor e saudade, e a ausência da mãe se tornou uma força em sua arte. Na época em que Julia faleceu, John Lennon estudava na Quarrybank High School e já tinha formado sua primeira banda, o The Quarrymen, que no ano de 1957 se apresentou na festa de jardim da igreja São Pedro. Lá, outro músico estava presente, o jovem Paul McCartney. John gostou muito da presença de Paul e o convidou a se juntar à banda, que mais tarde passaria por mudanças para se transformar em The Beatles. Mas isso é história para outro vídeo que vai estar linkado aqui na descrição. Desde jovem, ele se mostrou interessado em arte e música, frequentemente se envolvendo em atividades artísticas. Lennon tinha um comportamento rebelde e não se encaixava nas normas tradicionais da escola, o que o levou a ser um aluno considerado problemático. Suas experiências escolares foram marcadas por uma busca por identidade e criatividade, refletindo sua personalidade inquieta e sua paixão pela música. E embora não tenha sido um aluno exemplar em termos acadêmicos, sua educação na Quarrybank contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento artístico. O ambiente escolar, junto às suas influências familiares, proporcionaram a John a base que impulsionaria sua carreira musical. Foi nesta fase também que John mergulhou na literatura, em obras de autores como Lewis Carroll e Edgar Allan Poe, que o ajudaram a inspirar sua sensibilidade artística. Suas experiências durante a adolescência, incluindo amizades e primeiras paixões, moldaram sua visão de mundo e seu caráter, contribuindo para sua identidade. Inclusive, foi quando John ingressou na Escola de Artes de Liverpool e ele conheceu Cynthia Powell, que, embora tenha dito ter se intimidado pela atitude e aparência de John, ficou interessada por ele. Cynthia chegou até a pintar seus cabelos em um tom mais loiro, pois sabia que John era apaixonado pela atriz francesa Brigitte Bardot. Ela frequentemente acompanhava os shows do Quarrymen e viajava para Hamburgo com a namorada de Paul McCartney para visitá-los. Mas John, que assumia que era um ciumento por natureza, não gostava que ela andasse sem sua companhia, e acabou ficando mais possessivo, muitas vezes aterrorizando Cynthia com sua raiva e violência física. Anos mais tarde, em entrevista, ele disse que até conhecer Yoko nunca havia se questionado sobre suas atitudes chauvinistas em relação às mulheres. John chegou a comentar que costumava ser cruel com sua esposa, fisicamente, com qualquer mulher. Comentou que era um espancador e não conseguia se expressar, apenas bater, lutava contra os homens e batia nas mulheres, e por isso que ele lutava tanto pela paz. Já no ano de 1962, com os Beatles fazendo muito sucesso, John descobre que Cynthia estava grávida. E em julho daquele ano, John diz a ela que eles precisam fazer algo e vão ter que se casar. O casamento acontece no dia 23 de agosto no escritório de registro de Maltin Pleasant, em Liverpool, com Brian Epstein, empresário dos Beatles, servindo como padrinho. Seu casamento começou exatamente quando a Beatlemania estava decolando em todo o Reino Unido. E no mesmo dia de seu casamento, ele precisou sair para se apresentar, fazendo apresentações quase que diariamente a partir de então, ficando longe da casa como seu pai fez com sua mãe, a deixando sozinha. O casamento, mesmo sendo realizado, era mantido em segredo, pois Brian Epstein temia que os fãs ficassem alienados com a ideia de um Beatle
Beatle casado e pediu a John e a Cynthia que o casamento fosse mantido em sigilo. E quando Julian nasceu no dia 8 de abril de 1963, seu pai estava em turnê. E John só conheceu o filho 3 dias depois do nascimento. Cynthia e John começaram a enfrentar os desafios da fama crescente dos Beatles, com a intensa atenção da mídia e a pressão das turnês. E embora Cynthia tentasse manter uma vida familiar estável, a fama de John e sua infidelidade começaram a causar tensão no relacionamento. Apesar de seus sentimentos por ela, a vida pública e a rotina intensa de shows dificultaram a manutenção do casamento. O relacionamento com Julian também foi afetado pela pressão da fama. John tentou ser um pai presente, mas a vida agitada e sua crescente dedicação à música muitas vezes o afastaram de casa. A relação entre John e Cynthia se tornava cada vez mais complicada e eventualmente o casal se separou em 1968. A separação foi difícil para todos, especialmente para Julian, que não se sentia próximo do pai, assim como se sentia próximo de seu tio por afinidade, Paul McCartney, que inclusive homenageou Julian escrevendo a canção Hey Jude. John só passou a ter um relacionamento mais próximo do seu filho Julian depois que ele começou a sair com a artista plástica Yoko Ono. O relacionamento de John Lennon e Yoko Ono começou em 1966, quando eles se conheceram na exposição de artes em Londres. Yoko, uma artista conceituada, rapidamente se tornou a parceira criativa e pessoal importante na vida de John. E a relação dos dois foi intensa, muitas vezes considerada controversa, especialmente entre os fãs dos Beatles, que viam Yoko como uma influência disruptiva na dinâmica da banda. Mas juntos, John e Yoko exploraram novas direções artísticas, colaborando em projetos musicais e de arte. E no ano de 1969, eles se casaram. E a relação entre John e Yoko foi marcada por um forte ativismo social. Juntos, eles se tornaram figuras proeminentes no movimento pela paz, usando sua plataforma para protestar contra guerras e promovendo direitos humanos. Apesar das críticas que enfrentaram, o vínculo de John e Yoko se mostrou resiliente. Enquanto isso, os conflitos internos e as tensões criativas dentro dos Beatles começaram a se intensificar à medida que a banda alcançava o auge da fama. O que nos primeiros anos era uma dinâmica relativamente harmoniosa entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se tornou um emaranhado de desavenças. Um dos principais pontos de tensão era a diferença de estilos e visões artísticas entre Lennon e McCartney. Enquanto Lennon buscava letras mais introspectivas e experimentais, McCartney tendia a se concentrar em melodias mais acessíveis e otimistas. Essa divergência levou a discussões sobre direção musical da banda, especialmente durante a gravação de alguns álbuns. Outros fatores que contribuíram para o conflito foi o crescimento de interesse de Lennon em questões políticas e sociais e a chegada de Alan Klein, empresário da banda, adorado por John e detestado por Paul. As tensões culminaram em discussões e desentendimentos durante as gravações do último álbum da banda. John teve de adiar sua presença nas gravações logo no início por conta de um acidente de carro, envolvendo ele, Yoko, Julian e Kyoko, filho de Yoko, no dia 1º de julho de 1969. Quando ele retornou aos estúdios, Abbey Road pediu que fosse instalada uma cama para que Yoko pudesse descansar e dar ideias. Segundo o engenheiro de som da EMI, Phil MacDonald, nenhum dos Beatles ousaram protestar. John era uma figura poderosa, especialmente com Yoko, a força era dobrada. E após uma sucessão de fatos, a banda decidiu que era melhor finalizar as atividades de uma vez. A separação não foi apenas o desfecho de uma era, mas também o reflexo das complexidades humanas e criativas que existiam entre os integrantes, marcando a transição significativa na carreira de todos eles. E a carreira solo de John Lennon começou oficialmente após a separação dos Beatles em 1970. Ele rapidamente se estabeleceu como um artista inovador e influente por conta própria. John começou a trabalhar em estreita parceria com Yoko, em uma dinâmica de relação repleta de colaboração e suporte mútuo. E é assim que no ano de 1971, John lança Imagine, um de seus álbuns mais icônicos, que inclui a famosa faixa título que se tornou um hino pela paz, promovendo uma visão utópica de um mundo sem divisões religiosas ou políticas. Porém, a relação de John e Yoko, que pregavam a paz e o amor, não estava andando muito bem, com John sendo alvo de uma campanha de deportação dos Estados Unidos no ano de 1972, pois o governo alegava que ele tinha antecedentes de consumo de substâncias ilícitas e que sua presença era indesejável, e enquanto John lutava contra a deportação, também tentava manter seu casamento com Yoko em pé. Mas Yoko sabia que John estava interessado em May Pang, na época assistente do fotógrafo de Lennon, Bob Crane, e quando John e
Yoko estavam passando por um período difícil na relação que envolvia desgastes e consumo de álcool exagerado pela parte de John, que acabou culminando em uma separação temporária em 1973, May se aproximou mais do músico a pedido de Yoko, e sugeriu à jovem que ela se tornasse companheira do músico temporariamente, pois John já estava conhecendo outras mulheres e isso preocupava Yoko. A conexão entre John e May rapidamente se transformou em um romance, levando à famosa lua de mel que os dois viveram juntos durante 18 meses. O relacionamento entre John Lennon e May Pang foi uma fase notável na vida do músico entre o final de 1973 e meados de 1975. O casal teve um relacionamento intenso e apaixonado que foi descrito por May como uma espécie de lua de mel. No entanto, o relacionamento também teve seus desafios. A volta de John para Yoko, com Paul tendo o papel de reconciliar o casal em 1974, marcou o fim do relacionamento de John e May. E apesar do relacionamento ter sido planejado por Yoko, May sempre falou sobre John com carinho, destacando o impacto positivo que ele teve em sua vida e destacando o que ela também fez por ele. May reaproximou John de seu filho Julian, que não via o pai há aproximadamente 2 anos na época. Julian chegou até a comentar anos mais tarde em entrevista que suas memórias daquele tempo em que seu pai estava com May eram muito claras, e que aquele período foram os momentos mais felizes que ele consegue lembrar da presença de John. Nos anos seguintes, May encontrou John discretamente algumas vezes, mas seu relacionamento nunca foi reacendido, pois no dia 9 de outubro de 1975, com o nascimento de Sean Lennon, John e Yoko ficaram mais próximos, com John se dedicando à família e a ser um pai presente. John decidiu que ficaria mais em casa e que não colocaria o trabalho na frente da família. E foi durante esse período que John e Yoko exploraram novas ideias artísticas e musicais. Juntos, eles lançaram o álbum Double Fantasy em 1980, que combinava suas vozes e visões, refletindo a parceria criativa que desenvolveram ao longo dos anos. A carreira solo de Lennon foi marcada por inovações musicais, explorações artísticas e um forte ativismo. O ativismo de John foi uma parte fundamental de sua vida e carreira, especialmente após a separação dos Beatles. Ele utilizou sua plataforma como um ícone da música para se posicionar em questões sociais e políticas, promovendo shows que traziam mensagens de paz e justiça. E seu ativismo não se limitou apenas à paz. Lennon também falava sobre questões de direitos humanos, igualdade e liberdade. Ele acreditava que todos tinham o direito de viver em um mundo sem opressão e discriminação. Mas as controvérsias cercavam John ao longo de sua vida, especialmente após a separação dos Beatles, quando ele se tornou uma figura polarizada tanto na música quanto no ativismo. Uma das principais controvérsias envolvendo sua declaração de que os Beatles eram muito mais populares que Jesus gerou protestos e críticas intensas, especialmente entre grupos religiosos dos Estados Unidos. A afirmação, que foi mal interpretada, levou a reações negativas, incluindo a queima de discos e ameaças. Outra controvérsia foi sua oposição ativa à Guerra do Vietnã, que o colocou na mira do governo dos Estados Unidos. John e Yoko usaram sua plataforma para promover a paz, organizando protestos e eventos pacíficos de conscientização. Mas muitas pessoas rechaçavam seu lado pacifista, sabendo da entrevista onde ele afirmou ser uma pessoa agressiva e violenta. Tais controvérsias moldaram a imagem pública de John Lennon, ressaltando sua disposição em desafiar as normas e convenções, agradando a muitos, mas desagradando a outros tantos na mesma proporção. Inclusive, seu fim trágico veio a partir de alguém que ele recebia muita admiração, mas que por fim tinha uma louca obsessão. No dia 8 de dezembro de 1980, em frente ao seu apartamento no edifício Dakota, em Nova York, John Lennon perdeu a vida após ser atingido por Mark David Chapman. Lennon tinha apenas 40 anos e estava em um período de renascimento criativo, trabalhando em novas músicas e se dedicando à sua família. Seu falecimento não apenas interrompeu sua vida, mas também deixou um vazio no mundo da música e da cultura, já que ele era uma voz forte a favor da paz e dos direitos humanos. Se você quer saber a história completa sobre o último dia de vida de John Lennon, você pode clicar no card que está aparecendo aqui na tela ou no link de vídeo sugerido que está na descrição desse vídeo. O funeral e o enterro de John Lennon ocorreram em um clima de profunda tristeza e comoção. Após perder a vida no dia 8 de dezembro de 1980, o corpo de John Lennon foi levado ao hospital da Universidade de Nova York, onde foi declarado seu falecimento. A notícia de seu falecimento se espalhou rapidamente, gerando uma onda de luto global. O funeral de Lennon foi realizado no dia 10 de dezembro de 1980 em seu apartamento no edifício Dakota. A cerimônia foi íntima, contando com a presença de amigos próximos e familiares. Yoko Ono organizou um momento de reflexão e homenagem, pedindo aos presentes que
que trouxessem flores e compartilhassem lembranças. Já o enterro de John Lennon aconteceu no dia 14 de dezembro de 1980, em uma cerimônia privada no cemitério Ferncliff em Hartsdale, Nova York. Apenas familiares e amigos próximos compareceram. O ato foi simples e discreto, refletindo o desejo de John Lennon por uma vida mais tranquila e autêntica. Após seu falecimento, seu legado e suas mensagens de paz e amor se tornaram ainda mais significativas. O mundo todo se uniu em luto e muitos fãs realizaram vigílias e homenagens, solidificando seu status como um ícone cultural. John Lennon deixou um grande impacto tanto na música quanto no ativismo, moldando a cultura de maneiras profundas e duradouras. Ele mostrou que a música pode ser uma ferramenta poderosa para provocar mudanças e mobilizar as pessoas. Sua disposição em confrontar controvérsias e desafios, tanto na vida pessoal quanto profissional, fizeram dele um símbolo da contracultura dos anos 60 e 70. E a mensagem de John Lennon continua a ressoar, lembrando-nos da importância de usar a arte como meio de expressão e mudança. Obrigada por assistir ao vídeo sobre quem foi John Lennon. Para receber mais conteúdo sobre o John Lennon e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.